Aviso: esse episódio contém descrição gráfica de acidente aéreo. Se isso te causa incômodo, pare por aqui e volte na semana que vem. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintza. Hoje é dia de mais uma tragédia aérea do Brasil. Na verdade, até 2006, esse foi o maior acidente de avião até então no país, quando a queda do avião da Gol o superou. Trata-se do voo VASP 168, que partiu de São Paulo em direção a Fortaleza e acabou se chocando com a Serra da Aratanha, apenas 30 quilômetros antes do destino final. 137 passageiros perderam a vida nesse desastre. Venha entender com a gente como tudo isso aconteceu e como poderia ter sido facilmente evitado. Mas antes, nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Los Aires Red Blend 2021. Um vinho argentino da região de Mendoza, feito com as uvas Merlot, Syrah e Bonarda, que dá um aroma fresco de frutas vermelhas, como ameixas, cerejas e groselhas. Perfeito para acompanhar uma bela pizza. O bom é que ele está por R$ 62 lá no Drinco. Aproveite. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. O Tenente Justino vai falar sobre como está a situação lá em cima. O que você ouviu lá em cima? Bom, a situação é das piores, realmente não há chance de sobrevivência. Hoje mergulhamos em uma das histórias mais trágicas da aviação brasileira, o acidente do voo VASP 168. Uma noite que deveria terminar com 137 passageiros desembarcando em Fortaleza, se transformou em uma das maiores tragédias aéreas do país. Mas do começo, o ano era 1982 e o então moribundo governo militar da época estava desesperadamente em busca de melhorar a economia. E uma das medidas era fomentar o turismo. Então, o DAC, o Departamento de Aviação Civil, lançou o programa VEN, Voos Econômicos Noturnos, que linhas regulares com alta demanda teriam descontos de até 30% no preço das passagens para voos noturnos. Com o trocadilho vem, né? Vem. Mas quando digo noturno, é noturno mesmo. Era comum aviões pousarem às 2, 3 horas da manhã. A VASP, junto com a Varig e Transbrasil, aderiram ao programa, que dentro da realidade da época, foi um sucesso. E o voo VASP 168 era parte integrante desse projeto. A rota era São Paulo-Fortaleza. Então, no dia 7 de junho de 1982, o Boeing 727-200 estava pronto para decolar de Congonhas. A bordo do avião, a tripulação era composta por 9 profissionais, sendo eles 2 pilotos, um engenheiro de voo e 6 comissários. O mineiro Fernando Antônio Vieira de Paiva, de 43 anos, era o comandante. O copiloto era o gaúcho Carlos Roberto Duarte Barbosa, de 28 anos. O cearense José Erimar de Freitas, engenheiro de voo de 31 anos, também estava no cockpit. O avião decolou às 22 horas e 53 minutos de Congonhas, com destino ao Galeão, no Rio de Janeiro. A bordo estavam 67 passageiros. O VASP chegou ao Rio por volta das 23 horas e 30 minutos, onde mais 61 passageiros embarcaram. O mais ilustre era Edson Queiroz, um empresário cearense e dono da TV Verdes Mares, uma afiliada da Globo no estado. Havia também um grupo de empresários retornando da FENIT, que é a Feira Nacional da Indústria Têxtil que tinha rolado em São Paulo. Curioso que esse programa devia ser muita alegria, porque assim, pensa tipo em avião pousando e decolando de Congonhas no meio da cidade, tipo, a madrugada inteira, a barulheira que devia ser. Às 0 horas e 12 minutos, o VASP 168 decola do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza, no Ceará, mais precisamente no aeroporto Pinto Martins. Foi um voo tranquilo e nada de anormal foi relatado pela tripulação. O clima estava calmo, limpo, sem formações de nuvens pesadas e a visibilidade era boa nos arredores de Fortaleza, embora houvesse uma leve garoa. Era um voo de rotina, tanto para o comandante quanto para o copiloto. Mas aí a história fica completamente sem sentido. Às 2 horas e 25 da manhã, o copiloto Barbosa entra em contato com a torre de controle de Fortaleza e pede permissão para iniciar sua descida. É o VASP 168 para descida nível 330. O controlador então pergunta se eles estavam a 90 milhas de distância e o copiloto responde, 140 milhas. A torre autorizou o avião a descer o nível FL 050, que é 5.000 pés, e pediu que a tripulação entrasse em contato ao cruzar 10.000 pés de altitude.
Ao atingir a altitude utilizada pelo controle de tráfego, o comandante tinha clara visão das luzes da cidade. Vieira continuou descendo sem perceber a existência de uma colossal muralha no caminho, a Serra da Aratanha. Contrariando as recomendações da torre de controle de Fortaleza, o comandante continuou descendo enquanto tinha os olhos pregados nas luzes da cidade logo abaixo. De repente, o alerta de altitude apitou. Pensando que tudo estava sob controle, o comandante ignora e desliga o alerta. Ao mesmo tempo, alguém continuava subindo calmamente dentro da cabine. Que loucura, eles não perceberam nada. Não perceberam nada. O cara se distraiu, na verdade. Ficou vendo luzinhas. E o copiloto suspeita que tem algo de errado e pergunta: dá pra ver que tem um morro ali na frente. O comandante não entende o que foi dito e pede para ele repetir. Barbosa repete a pergunta e Vieira, distraído com os próprios instrumentos, não respondeu nem que sim, nem que não. O engenheiro começa a avisá-lo da existência da Serra da Aratanha. O alarme soa novamente. Nesse momento, o avião deveria estar a 5.000 pés, mas o comandante tinha levado o avião para 1.500 pés de altitude. Com o alarme tocando e com a fala do engenheiro, o piloto faz sua última fala. Quê? Tem o quê? Gente, que loucura, o cara se distraiu. Mas ele teve uma distração colossal, assim. Colossal. Mas o problema é que ele desligou o alarme, porque era Desligou. pro alarme ter lembrado ele da distração dele. É que antigamente não tinha, hoje quando toca esse alarme ele fica falando lá, train, pros pilotos. Era só um barulho mesmo. Pu, 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 Entendi. pu. Tem essas gravações da caixa preta. Melhor não ouvir. Apenas 6 segundos depois, às 2h45, o avião atingiu a serra e explodiu, matando instantaneamente todos os 137 ocupantes. A gravação de áudio do avião registrou o momento da colisão. O local da queda foi a Serra da Aratanha, aos arredores de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. Alguns moradores foram acordados pelo som estrondoso do impacto e, ao sair de suas casas, viram as chamas no alto da serra. As pessoas deviam estar todas dormindo, né? Porque era no meio da No madrugada. meio da madrugada, as pessoas acordaram com barulheira, né? Da Não, explosão. tô falando as pessoas dentro do avião. Dentro do também. avião, muito provavelmente. Mas se bem que, assim, eles já estavam num procedimento de descida, podia ser que as pessoas já estivessem começando a acordar, entendeu? É, pode ser. Com o desaparecimento do avião, logo o controle do aeroporto deu um sinal de algo errado. E as informações vindas de Pacatuba já davam uma ideia do que teria acontecido. Mas foi só com o dia amanhecendo que tanto o resgate, a imprensa e os curiosos conseguiram subir a serra para chegar aos destroços. Encontram um cenário de guerra. O avião havia se partido em centenas de pedaços que ficaram espalhados por uma grande área, a quase 2 quilômetros do local do impacto. O chão e tudo ao redor estavam completamente carbonizados. Boa parte dos destroços retorcidos e fumegantes da aeronave estavam em uma cratera aberta pela violência do impacto. Pedaços de corpos, bagagens e objetos pessoais estavam por toda parte, e havia o que os jornalistas da época descreveram como uma árvore de Natal sinistra, pois haviam restos mortais das vítimas pendurados nos galhos de uma árvore. Sangue pingava desses galhos como se fossem gotas de água após a chuva. O forte calor da explosão fez com que houvesse uma espécie de fusão entre os corpos, roupas e destroços. O riacho que passava próximo estava tingido de vermelho. O mau cheiro era insuportável, disse Luciano Alencar, subtenente dos bombeiros, ao jornal O Povo durante a missão de resgate. Que coisa horrível, gente. Foi. Que coisa horrível. Que descrição horrível. E essa missão aí era quase impossível, né? O local era de difícil acesso, tão íngreme que as pessoas que se aventuravam a subir a serra o fizeram ora usando as mãos e ora se equilibrando em pedras. Não havia espaço para pousar um helicóptero também. O resgate era feito através de cordas, os restos mortais eram içados pelos helicópteros dos bombeiros, da polícia militar e da força aérea. Em alguns casos, soldados da FAB tinham que ficar pendurados em cordas sobre os helicópteros que pairavam sobre as árvores para retirar parte dos corpos que estavam presos nos galhos mais altos. Foram necessários 2 dias para a retirada de todos os corpos, né? E com essa dificuldade toda, claro que iria dar espaço para furtos. Muitos se aproveitaram da tragédia e saquearam os pertences das vítimas. Pessoas foram vistas saindo da mata com joias, dinheiro e sacolas que pertenciam aos passageiros. Um homem chegou a ser preso com uma sacola onde carregava uma mão amputada de um dos passageiros, em cujo dedo anelar estava um anel de brilhante. Muitos destroços do avião foram recolhidos e vendidos em praça pública, em Pacatuba, como lembranças da tragédia. As pessoas não prestam, né? Não. Uma Nessas pessoa horas... que pega uma mão amputada de uma pessoa morta pra roubar um anel. É tipo... Meu Deus. E os corpos, né, os restos dos corpos foram levados para o estádio municipal de Pacatuba, onde se deu o trabalho de identificação. Os médicos legistas declararam que era impossível identificar as vítimas, levando em conta o estado em que os corpos estavam e devido às dificuldades da tecnologia da época. Então, as mortes deveriam ser decretadas pela justiça como mortes presumidas.
Somente 2 pessoas puderam ser identificadas graças às impressões digitais da mão esquerda. Agora, uma informação meio macabra. Os restos resgatados pesavam em torno de 300 quilos, quando deveriam ter sido resgatados pelo menos 8 toneladas, levando em conta o peso corporal de cada uma das 137 vítimas. Pequenos fragmentos humanos continuaram sendo achados nas semanas seguintes ao acidente, e todas as vítimas foram sepultadas em uma cova coletiva no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza. Que horror, gente, isso. Acho que isso foi a primeira vez que aconteceu uma coisa dessas, né? De ter uma cova coletiva no Brasil, assim. No Brasil, acho que sim. Acho que foi o único caso que eu, pelo menos, pode ser que tenha outros, mas eu não pesquisei a respeito. Que coisa mais Mas horrorosa. é que sobrou muito pouca coisa, né? Pegou fogo, sumiu. Agora falando das investigações. Chegou-se à conclusão que a única causa do acidente foi a falha humana. O piloto Fernando Antônio Vieira de Paiva teria concentrado a atenção às luzes de Fortaleza e se desligado de outros impulsos sensoriais como distância e altitude, além de desobedecer as regras de segurança do tráfego aéreo. A tripulação não ajustou corretamente a altitude durante a aproximação final. Eles desceram abaixo da altitude mínima segura para a região, começando a descida final muito antes. O sistema de alerta de proximidade ao solo, GPWS, foi ativado várias vezes, mas os pilotos não reagiram adequadamente. Faltava familiaridade com os instrumentos. A investigação indicou que os pilotos confiavam excessivamente na navegação visual, mesmo em condições que exigiam a leitura precisa dos instrumentos. Havia também a disciplina do cockpit. Isso porque a interação entre piloto e copiloto era péssima. A coordenação entre os membros da tripulação não foi suficiente para evitar a descida descontrolada. E aqui tem algumas pistas. Fernando Paiva era tido como um excelente piloto, mas vivia um péssimo momento na vida. Estava se separando e tinha uma dívida de cerca de 4 milhões de cruzeiros, e passava por graves dificuldades financeiras. Hoje essa dívida seria mais ou menos de 300 mil reais. Já o copiloto Carlos Barbosa estava voltando ao serviço após ter sido suspenso das suas atividades pela VASP por ter tomado o controle do avião do comandante em um outro voo que foi entendido na época como uma atitude de insubordinação. Ou seja, a interação entre eles era péssima, ainda mais que naquela época o CRM, que é o Crew Resources Management, era diferente. O copiloto não poderia interferir em nada, quem mandava no cockpit era o comandante. Mas o copiloto também demorou pra caramba pra perceber o que estava acontecendo, né? Mas a suposição é que ele, por ter sido suspenso, ele tenha ficado mais tímido, por assim dizer, e não avisou tudo, entendeu? Pô, mas ele tava vendo. Mas enfim. Enfim. E na minha pesquisa eu descobri que rola uma certa desconfiança entre os profissionais da aviação que o piloto teria cometido suicídio, mas não há evidências claras para afirmar categoricamente. Mas a verdade é que o GPWS, que é esse Ground Proximity Warning System, deveria ter prevenido a tragédia, mas parece que os alertas foram ignorados ou subestimados. E esse tipo de erro era mais comum na época devido à falta de treinamentos específicos. Os pilotos não eram treinados especificamente para usar esse sistema. O acidente do voo VASP 168 foi devastador para o Brasil. Além das perdas humanas, destacou falhas graves em protocolos de segurança. A tragédia impulsionou mudanças na aviação brasileira, como a obrigatoriedade de treinamentos mais rigorosos e a maior atenção ao uso de sistemas automáticos de alerta. Em termos de vítimas, o VASP 168 se tornou o maior acidente do país, sendo superado somente em 2006 com o acidente da Gol. E até hoje há destroços do avião espalhado pela serra. O acidente acabou atraindo turistas do Brasil inteiro que fazem uma espécie de caça ao tesouro, buscando encontrar alguma parte pequena do Boeing por lá. Que loucura. Para finalizar, nunca houve um acordo entre a VASP e 8 das famílias das vítimas. Antes da falência, a empresa devia mais de 90 milhões de reais só nesse processo, mas nunca chegou a indenizar. Após o desastre, a VASP pagou a todos os familiares o seguro obrigatório, no valor de 200 salários mínimos, e negociou com algumas das famílias das 137 vítimas o pagamento de indenizações em outros valores. E essa foi a história do voo VASP 168, um dos mais brutais já acontecidos no Brasil e que a real causa nunca foi 100% desvendada. E aí, Camila, já conhecia a história? O que você achou? Achei que a causa já tinha sido desvendada, sim. Mas ninguém sabe por que o piloto ficou prestando atenção, o que aconteceu exatamente. Razões, mas assim, que foi falha humana, tá claro, mas assim, o porquê que o cara deu tilt. Ou suicídio ou tilt. Eu não conheço essa história. Pra ser bem sincero, eu não sou uma pessoa que é muito ligada em acidentes aéreos, assim. Ao contrário do Danilo. E então, assim, eu não presto muita atenção neles. Só quando os que aconteceram durante a minha vida, assim. Em 82 eu era uma pequena criancinha. Então, eu não lembro dessa história nem um pouco, assim. Mas achei brutal, achei terrível.
terrível mesmo, assim, horroroso. Sabe Deus, talvez tenha sido um suicídio mesmo, do pior tipo, né? Que é tipo, você vai e mata um monte de gente que não tem nada a ver com isso no meio da história. Foi, né? Foi bizarro. E depois, assim, tem uma outra trivia da história que acho que foi um ano depois que a VASP levou os familiares para fazer uma homenagem lá de um ano do acidente. E aí o voo, era o mesmo voo que eles pegaram, mas mudou de número, né? Não era mais um 68. E aí eles atrasaram no Rio de Janeiro, de sair do Rio para Fortaleza. E aí no aeroporto em Fortaleza, as pessoas que estavam esperando entraram em desespero, porque o avião não estava atrasado. Nossa, que absurdo. Foi bizarro. Enfim, nossa, horrível, história horrível, horrível. Então é isso, agora a gente vai dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim. Me diga uma coisa, Tenente, o trabalho do pessoal por terra, já conseguiram resgatar corpos, identificar corpos, alguma coisa? Bom, eu creio que é um trabalho praticamente impossível, porque os destroços estão espalhados por tudo que é de árvores. Se juntar e identificar corpos é muito difícil. Está se vendo operação de tipo rescaldo, infelizmente tem que dizer uma palavra meio triste. Recadinhos. Camila, a gente vai entrar em férias na próxima semana, que vai ser o último episódio da temporada. É depois da próxima semana. Sim, semana que vem é o último episódio da temporada. Uhum. E aí, se as pessoas quiserem falar com a gente ainda esse ano, como fazem? Não falem. Deixem pra falar no que vem, porque a gente já tá descansando, né? Olha aí, mas aí dá tempo de aparecer no próximo episódio. Se você quiser falar até terça-feira que vem, até domingo mais ou menos, você manda um e-mail para contato@muitopior.com.br, ou você manda votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora é X, ou também você pode mandar no Spotify ou no YouTube. Todos esses lugares você pode mandar desejos de boas férias pra gente. Maravilha. E pedidos também. Eu acho que isso é bem importante, vocês pedirem coisas pra pauta, porque a gente tá organizando a pauta pro ano que vem também. Ano que vem, é verdade. E nos comentários, né, no Spotify, no episódio da Marquesa de Santos, a Tânia Alexandre mandou: adorei. Já conheci a história deles e era puro pornô. Vale a pena. Investir na história da de Leopoldina também. Ah, sim, a Leopoldina entrou na história agora. A Panarello falou: gente, que pauta maravilhosa. Que putaria essas cartas. Amo. Acho que Leopoldina e Dona Beija também são sugestões. Abraço, casal. PS, não estou a deitar nada por parte nenhuma. Portanto, não há acúmulo de infelicidade alguma para vós participar. Fico folgo em saber. Folgo em saber. Folgo em saber que você não está vertendo nada deitando nada por parte alguma. A Madayer falou: pessoal, Dom Pedro fez certíssimo e vocês tratam como absurdo. A orientação médica é avisar os parceiros em caso de IST. Reafirmem isso, pois tal ação pode salvar vidas e evitar discriminação de doenças graves como sífilis, que está de volta, infelizmente. Você tem razão. Assim, se você estiver com uma doença uma infecção sexualmente transmissível, você deveria e deve avisar os parceiros. Exatamente. Mas, no caso, a gente não tratou como absurdo. A gente tratou como absurdo ele mandar o auxiliar dele roubar a injeção da mulher para dar pra amante, porque ele estava desconfiado de ter uma infecção, né, sexualmente transmissível, né? Que a gente acha errado ele avisar. A história, na verdade, do jeito que estava sendo contada, era uma galhofa, né? Uma galhofa. Já a Headache Girl falou: Titila, Demonão, IST, Chalaça, Confidente e Conspirador, o caso de Domitila e Dom Pedro I em formato de novela das 13. São muitas emoções. Amei o episódio. Eu também adorei contar essa história pra vocês. A Isha Valente mandou: esse vai para um dos episódios preferidos. Amei. Me deu vontade de comprar os livros. A música Amante Não Tem Lar, de Marília Mendonça. Amo vocês e bom descanso. Olha aí, tem uma trilha sonora, ela tá sugerindo já. Aliás, aproveitando aqui, falando de livro, comprar os livros que a gente usar como base ou algumas outras coisas que a gente sugerir, agora você pode entrar em muitopior.com.br/livraria. Tá lá, tudo livraria indicado. Ou livros? Livraria, chama livraria. Então agora a gente vai colocar os livros pra vocês saberem quais são. Ai, que bom, demorou, né? E aí fazer aquela coisinha, né? Se vocês clicarem lá e comprarem usando o nosso link, a gente ganha um truquinho, né? Uma comissãozinha do Bezos. É muito dinheiro que vai ser, nossa.
Vai pagar tudo. Lá no Instagram, no episódio da Janessa, a Silvia Romin mandou: surreal essa história, não conhecia, obrigada. Na Marquesa de Santos, né, a Silvia Romin também falou: olá casal, que episódio maravilhoso, muito obrigado. Apenas uma curiosidade, em uma pesquisa que fiz meses atrás, descobri que tem uma comissão de historiadores baianos que estão investigando documentos que indicam que um possível relacionamento entre Leopoldina e Maria Graham. Descobriram os indícios por troca de cartas. Maria Graham era uma das biógrafas da Leopoldina, assim. Entrou pra história depois como uma das biógrafas. Ela era super amiga e entrou como uma das biógrafas. Mas o Resulte até fala que, tipo, não dá pra levar muito a sério o que ela fala, porque ela é totalmente time Leopoldina, assim, sabe? Então tudo que ela fala sobre a Marquesa de Santos é, tipo, horrível. Mas olha só, agora estamos sabendo da Maria Graham. Olha aí. E a Helena Stein mandou: muito bom, gosto muito dos vídeos do Paulo Resulte, colega arquiteto e youtuber de história. Lembro de quando fizeram o filme da independência durante a ditadura, a Domitila foi representada por Glória Menezes. Abraços. Glória Menezes era mais bonita, não quero dizer nada. Eu não lembro desse filme aí não. E a Brígida Carvezan mandou uma mensagem pra gente falando: esse povo das antigas gostava muito de uma fornicação. Adoro a palavra fornicação. Fornicação. E o Reveng mandou: de presente de Natal queria um episódio sobre Jô Soares ariando sua ação na Tony Tornado. Beijos. Tony Tornado tá vivo. O Tony Tornado, infelizmente, a gente não vai poder fazer ainda, por porque enquanto, ele tá vivo. Mas, infelizmente não, felizmente, né? Porque na verdade ele tá vivo, eu gosto muito do Tony Tornado. O Jô Soares e o Ariano Suassuna, eles estão na pauta, sim. Mas tem muito episódio pra fazer ainda, gente. Tem biografia é muita, tem muita, assim. Mas eu tendo a dizer que você será decepcionado, porque não será esse o último episódio do ano. Não vai ser, de Natal não vai ser. Não será. E no episódio das expressões, o Alex J. da Silva mandou: olá, já que o Danilo sugeriu a parte 2, ele sugere pimenta no cu dos outros é refresco, um olho no padre e outro na missa. Eu conhecia como um olho no gato e outro no peixe. Um olho no peixe e outro no gato. Cuspido e escarrado. Ele cuspido e escarrado a cara do pai. Esculpido em Carrara, né? Dizem que não é também, não sei. Dizem que não é. Quem ri por último ri melhor. O apressado come cru. Porque aí a carne não tá pronta ainda, né? Tá cru. Isso Danilo já deu uma explicação automática. E quem tem boca vai a Roma, mas não é. Ir a Roma, na verdade, todas as estradas levam a Roma. Esse vai vai ao Império. Quem tem boca vai a Roma. Mas é que a gente fala vai a Roma. Mas é vai. Eu sempre achava que era essa que era quem tem boca vai a Roma, porque a comida é boa. E você consegue chegar. Não, mas aí é que todas as estradas levam a Roma. E claro que eu estou colocando as versões populares e não as gramaticalmente corretas. Ele também mandou outra coisa. O Milor Fernandes tem um livro sobre traduções literais dessas expressões para a língua inglesa. Assim, rodar a baiana vira Swirl the Old Woman from Bahia. Agora imagina a tradução do pimenta no cu dos outros refrescos que ele perguntou. Imagina. Eu lembro, acho que... Eu não lembro como é o nome desse livro, mas eu acho que a vaca foi pro brejo, ou alguma coisa assim. The Cows Go to the Swamp, alguma coisa assim. Era uma coisa muito absurda. Acho que sim. Eu lembro eu sei do livro, mas não lembro especificamente. E o Davi Ramos mandou no episódio do Plínio Marcos: não seria contrassenso se fosse apenas cristão e filiado ao partidão. Ele também mandou influenciado pelo seu tempo, Plínio Marcos. Não entendi nada. Também não. No Janessa Brasil, Marlon Alves mandou: caracas, bizarro, vocês têm Insta? Não achei. Eu mandei pra ele lá, não. Muito pior, @muito pior. Não, é muito pior podcast. Pra quem não segue, vamos seguir, né? Nos catecismos pornôs de Carlos Zéfiro, o Roberto Souza mandou: não sabia nada sobre sexo na minha pré-adolescência, até que um outro menino veio com uma revistinha de Carlos Zéfiro. Assim descobri o sexo e virei um colecionador. Logo fui me desfazendo com o tempo. Tinha menino que as escondia em cima da caixa de descarga do banheiro, até alguém descobrir. Na escola fazíamos um verdadeiro tráfico de revistinhas. Um passava para o outro às escondidas, até que alguém colocou sobre uma carteira de uma menina. Quando ela achou, foi uma grande confusão. Olha só, uma história de uma infância pornográfica. Lá no X, nós tivemos a Kelfinha com Q e o nosso querido Cláudio Schubert, além do Ricardo Cravo, que repostou a gente por lá também. Fora isso, a galera também que interagiu, mas não necessariamente comentou, tem a Jane9188, o Rocha 84 Anderson, a Silvia Romin que a gente já falou, o João Henrique 08, o Alessandro A. Soares, o John Mercúrio, Lagosta Beach, Reveng, Naná PJ 16,
Wagner Vintage, Andrea, a Rosana Lima CR, o Dissociative Rain, o Ricardo Cravo, a Kelfinha com K, Ronaldo Rede, Cassala, Cefel Souza, Brígida 0611, Evaldo Novellini e a Helenara Stein, além da ACF Ângela também. Eu também queria agradecer a todo mundo que compartilhou os seus wrap-ups lá do Spotify, quando a gente apareceu em várias pessoas como primeiro lugar e tal. Eu não vou conseguir falar todos aqui. Foram vários e a Story some, né? Os stories somem. Mas assim, a gente quer agradecer a todo mundo que compartilhou, que mandou pra gente e tal, e todo mundo que na verdade fez da gente um top 5, top 10 da sua vida em podcasts. A gente fica muito feliz mesmo. E é isso aí. Mais algum recado? Não, chega. Semana que vem estaremos de volta. Estaremos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.